Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando do BD, desta feita a lição bíblica CPAD, Sala dos Jovens, a lição de número 6, essa lição será ministrada no dia 10 de novembro de 2024. Ela nos traz o tema a natureza da sabedoria e o sentido da vida. O texto principal está no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo de número 35, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. No resumo da lição, a sabedoria estava antes e durante a criação. Por isso, quem encontra, acha a vida e o seu propósito. Amém? Então, nós vamos falar sobre a natureza da sabedoria e também o sentido da vida. Qual é o sentido? Qual é o propósito? Os objetivos desta lição: compreender que Deus é a fonte geradora de poder, mostrar os privilégios que a sabedoria traz e, terceiro, conscientizar a respeito do real sentido da vida. Então, os objetivos, eles nos dão o quê? O caminho que nós vamos percorrer, né? Qual é o objetivo? O que eu tenho que alcançar? O que eu tenho que enxergar? O que eu tenho que obter? O que eu tenho que conquistar? Primeiro, compreendendo, quer dizer, entendendo que Deus é a fonte geradora de poder. Quando eu digo fonte geradora de poder, eu não posso dar também a ideia de que algumas falsas doutrinas, elas estão corretas, quando algumas religiões colocam o Senhor Espírito Santo, Deus, que é Deus, como uma força motora, como uma força motivadora. Não é neste sentido que o escritor está nos dizendo. Veja, ele está dizendo que ele é fonte, porque dele emana todo o poder, ele é onipotente, tá bom? E dele emana todo o poder, ou o verdadeiro poder para as nossas vidas, tá bem? Quando nós falamos de fonte geradora, nós estamos falando que tudo emana de Deus para as nossas vidas, tudo emana de Deus para as nossas vidas, tá bom? Mostrar os privilégios que a sabedoria traz. Veja, a sabedoria, ela nos traz também alguns benefícios, né? Que o escritor chamou de privilégios. Sim, uma coisa muito... eu acho muito bom quando você tem o privilégio de ouvir, de conversar, de estar com uma pessoa inteligente, com uma pessoa sábia, sabe? É prazeroso ouvir. E veja que nós vemos, aqui nós temos o privilégio que a sabedoria nos traz. Eu acredito que um desses privilégios é o quê? As pessoas terem prazer de nos ouvir, de estar próximos a nós, de conversar. Sabe, é muito bom você ouvir qualquer área da vida, desde que não seja antibíblico, você ouvir pessoas inteligentes, poetas, filósofos, sejam cristãos, obreiros cristãos, mas pessoas sábias, pessoas que saibam se expressar, que saibam o que estão falando, que têm domínio daquilo que eles falam, é uma coisa muito boa. E este é o privilégio que a sabedoria nos traz, tá bem? Conscientizar a respeito do real sentido da vida. Aqui já fala de propósito. Nós vamos ver que é necessário que nós encontremos o propósito, o sentido da nossa vida aqui na Terra, porque o Senhor nos colocou neste lugar e em determinados lugares. E nós vamos ver isso nessa lição, compreendendo ou conscientizando-se a respeito do real sentido da vida. São os três objetivos da lição. Na introdução, eu separei dois parágrafos interessantes. Um diz assim: esta sabedoria, quando está presente em nós, traz sentido e segurança para o caminho da vida. Que sabedoria é esta? É a sabedoria que nos é apresentada pela Bíblia. Não é qualquer tipo de inteligência, não é qualquer tipo de sabedoria, mas é a sabedoria que ela é emanada para nós através do poder de Deus, ou Deus nos concede esta sabedoria. A partir do momento em que nós o buscamos, ou quando não temos, nós empregamos um tempo maior na busca, como diz o apóstolo, como diz Tiago, para que nós o recebamos, porque ele é a fonte geradora e toda a sabedoria está em Deus. Tá bem? E nós vimos
na verdade prática, vamos chamar assim, que ela estava lá no princípio e também durante a criação. Alguns ficarão curiosos com esta introdução e isto é muito bom. Quando nós vemos que a sabedoria que está presente em nós traz sentido e segurança para o caminho, antes e durante o caminho. E essa sabedoria, que sabedoria é esta? Esta que vem desde o princípio, que é da parte de Deus, que é Deus, que está em Deus, cujo Deus é a fonte geradora deste poder, desta sabedoria também. Tá bom? Então nós precisamos, quando nós encontramos essa sabedoria, essa verdade, achamos a vida e o seu real sentido, ou o seu sentido. Tá bem? Muitas pessoas não sabem ainda, né? Não tem. Eu não estou falando só de jovens ou adolescentes, mas muitas pessoas que já estão há um longo tempo no caminho, que estão frequentando, que são cristãos, ainda não sabem qual o sentido da vida ou o propósito da sua vida, particularmente dizendo. Veja, quando nós achamos esta sabedoria, achamos a vida e o seu sentido, tá bom? Não é raro ouvir pessoas dizendo, né, eu não vejo sentido na vida, eu não vejo mais sentido nisto, eu não acho mais sentido naquilo. E quantas pessoas estão perdidas no meio do caminho? Porque chegou no momento da sua vida em que é necessária esta sabedoria, ou um pouco mais desta sabedoria, deste conhecimento, deste encontro na sua vida. E ele não tem, ele simplesmente perde a direção, perde o objetivo, perde o alvo, perde o sentido da vida. Tá bom? Ponto de número 1, Deus, a fonte geradora da sabedoria. O subtópico 1, a importância de Provérbios 8, do capítulo, versículo 22 até o versículo de número 31. O escritor nos traz que este compêndio, este número de versículos é considerado pelos estudiosos como o mais importante do livro. Por quê? Diferente das outras seções do livro de Provérbios, em que a advertência a respeito da família, né? Agora aqui está enfatizando a origem da sabedoria, está enfatizando a origem da sabedoria. Traz uma descrição bela da origem da sabedoria. E aqui essa seção também nos mostra que como a sabedoria apresenta suas orientações que revelam segurança no percurso da vida. Veja que coisa interessante. A sabedoria é expressa quase que como uma personalidade, uma pessoa. Veja, ela nos apresenta suas orientações que revelam segurança no percurso da jornada. Esta segurança nos é necessária, como eu disse, porque em determinados momentos da nossa vida nós nos encontraremos em situações, em bifurcações, um pouco mais humanamente, em determinados lugares que são verdadeiras sinucas de bico. E nós vamos precisar de uma sabedoria um pouco mais aguçada, ou que a sabedoria nos revele os meios, a forma para nós sairmos de determinadas situações. Por que a sabedoria é importante? Porque nós conseguiremos sair do modo, talvez não mais fácil, mas o mais correto. Porque nem tudo que é correto, ou tudo que é correto é fácil. Veja que soluções rápidas, próprias, têm levado a humanidade nos nossos dias para situações difíceis, para grandes problemas mundiais. Por quê? Porque os homens tentaram cortar caminho, tentaram abreviar as situações, tentaram mudar condições. E, infelizmente, quando a sua vida não é baseada na sabedoria, que apresenta orientações, infelizmente não lhe são reveladas estas orientações. E a segurança no trajeto, no percurso, ela se torna comprometida. Por quê? Porque vai exigir de nós uma certa confiança. No momento de tomar decisões, nós precisamos estar cônscios daquilo que nós estamos fazendo. E com isto, esta consciência, esse entendimento, ela só vem de uma sabedoria um pouco mais aguçada. Não pode ser algo raso, não pode ser algo superficial, também mais algo mais profundo, essa sabedoria. E nós vamos ver onde nós encontramos, onde é a fonte geradora
desta sabedoria? É Deus. A sabedoria, essa fonte, nós encontramos em Deus. Nós precisamos dela na segurança da nossa jornada, para que nós não nos percamos, para não perdermos o alvo e também para não perdermos ou decairmos da fé por causa de situações difíceis na nossa vida. Ponto de número 2, a sabedoria gerada e criada por Deus. Veja, o escritor aqui nos diz que é muito interessante meditarmos na expressão me possui, que aparece no versículo 22. Ela aparece no texto hebraico como caná, que ao longo do texto de Provérbios carrega o sentido de comprar, adquirir e ou possuir. Veja, é algo que nós precisamos ter. Nós vamos bater muito nesta tecla na questão de adquirirmos sabedoria, de fazermos, de buscarmos em Deus a verdadeira sabedoria. O nosso caminho, o nosso trajeto não pode ser feito com sabedoria humana, porque a Bíblia nos declara que a sabedoria humana, primeiro, ela é diabólica, ela é terrena. Bom? E ela não acrescenta nada no trajeto espiritual da nossa vida. A sabedoria gerada e criada por Deus, ele vai mostrar para nós que Deus é o gerador da sabedoria, no tópico de número 1. E nós precisamos meditar nesta questão que esta expressão nos traz à mente. Ele me adquiriu, ele me possui, quer dizer, ela aparece e traz a ideia do sentido de comprar, adquirir ou possuir. Então vejam bem, a Bíblia relata que um homem, em um determinado tempo, ele vai até um terreno e ele acha uma pepita muito grande, uma pedra preciosa muito grande. E o que ele faz? Ele dispõe de todos os seus bens para comprar aquele terreno. Logicamente que ele não vai sair alardeando porque ele vai comprar o terreno, mas ele faz de tudo para adquirir. Veja a ideia, comprar, adquirir ou possuir. Essa aquisição, ela tem que trazer em nós o sentido de que é algo muito importante. Então nós devemos fazer de todos os meios, buscar de todas as formas, nós adquirirmos, comprarmos ou possuir esta sabedoria, ou ter esta sabedoria. Veja, aquele homem, ele vendeu tudo que ele tinha por causa de algo que ele encontrou. E nós precisamos empregar também todas as nossas forças no sentido de adquirirmos, de comprarmos, ou de termos, ou de possuirmos a verdadeira sabedoria. E isso vai levar tempo, vai necessitar, vai nos privar, às vezes, de algumas coisas que nós queremos fazer, para que nós dediquemos um pouco mais de tempo na aquisição da sabedoria. Ela não é, sabe, no estalar de dedo, de maneira nenhuma. Veja que fala de uma busca, de uma compra. Para comprar, você precisa ter o valor necessário. Quando nós pensamos em compra, adquirir a mesma coisa. Quando eu preciso adquirir alguma coisa, eu preciso ter condições, algumas exigências me serão feitas para que eu adquira determinada coisa, determinado bem, seja móvel, seja imóvel, como o bem que nós precisamos. Então, quando fala de buscar, de possuir, de adquirir, isso vai falar de nós, para nós já nos transmitir a ideia de um grande esforço, de despender de nossas vidas um esforço um pouco maior, tá bem? E existem coisas que nós desejamos, vamos falar agora na nossa vida terrena, que custam muito caro, e elas vão ser divididas em vezes, ou algumas em muitas vezes. Tá? A sabedoria é desta maneira, nós precisamos nos esforçar de todas as maneiras, de toda a nossa força para buscarmos essa sabedoria em Deus, que é sabedoria gerada e criada por Deus. Esta é a verdadeira sabedoria, esta é a verdadeira sabedoria. Aqui vem tudo, né? Eu sempre digo que o que vem dos livros é a inteligência, tá bem? O que vem da vida mundana é a esperteza, mas a sabedoria, ela só podemos encontrá-la verdadeira em Deus. A verdadeira sabedoria nós podemos encontrá-la em Deus. E sabemos que procurar algo vai demandar tempo, vai demandar esforço. Veja aquela mulher que pede a dracma, vamos pôr aqui dentro do estudo, ela vai varrer a casa, ela vai acender lamparinas, ela vai fazer de tudo, enquanto faz uma festa. A ovelha perdida, o pastor vai um longo período, pedregais e isto e aquilo, e ele encontra a ovelha e traz de volta para o aprisco, volta feliz. Tá bom? O filho pródigo, ele tem que voltar para casa.
mas vem voltando para casa, ele encontra o que ele deixou para trás. Não somente o pai fica feliz, mas ele também fica porque agora ele é recebido novamente como filho. Então veja que buscas exigem de nós esforços, às vezes grandes, vamos pôr num grau superlativo, esforços hercúleos diante de situações e que tentam se opor ao nosso conhecimento. E nós precisamos fazer de tudo para transpor estes obstáculos e adquirirmos a sabedoria. Bem, adquirirmos sabedoria não é de um dia para o outro, não é de um dia para o outro. E também, quando vamos adquirir, precisamos fazer a manutenção desta sabedoria. Como nós fazemos a manutenção da sabedoria? Praticando-a diuturnamente em nossas vidas, praticando a sabedoria. Tá bem? Um ponto de número 3, último ponto do tópico de número 1, a sabedoria e o processo de criação. Está falando lá do Gênesis, lá do começo, lá do Bereshit, tá bom? E nós vamos ver que ela está no processo de criação. Eles mostram que enquanto a criação, enquanto Deus criava os céus, passava sobre e fortificava as faces do abismo. Quando cuidava do mar e estabelecia os fundamentos da terra, a sabedoria estava com Deus durante todo o processo criativo. Tá bom? Vamos continuar curiosos nessa questão aqui. Vamos chegar no final da lição e vamos falar sobre por que é dito, por que nos é transmitido desta forma a sabedoria. Veja que ele põe o processo criativo de Deus e diz que a sabedoria está com ele todos os momentos, tanto no começo quanto durante a criação, a obra criativa de Deus. Tá bom? E o último parágrafo diz assim: não por acaso, ao longo da história, a igreja sempre viu a sabedoria descrita aqui como um tipo de Cristo. Nosso Senhor, por excelência, é a sabedoria encarnada como luz que ilumina os homens. Por isso está dizendo desde o começo que a sabedoria estava no começo e também durante o processo criativo ou de criação, né? Os 6 dias da criação, no 7º o Senhor descansa. Então vejam bem, e a igreja diz aqui que a igreja sempre viu ao longo do tempo a sabedoria como um tipo de Cristo. Tá? E o que é isto? O que é o tipo? É uma sombra, é aquilo que nos projeta, que nos lembra, que nos faz antever uma determinada coisa. Nós temos muitos tipos, muitas sombras, e temos muitos antitipos ou antítipos hoje no Novo Testamento, também que são trazidos para nós nos dias de hoje. Outra área interessante que nós precisamos aprender é isso aqui. Tá bom? E eu sempre cito um livro muito bom de João Leitão de Mello, chamado Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia. Também existem muitos outros de grandes escritores, de bons escritores, que as nossas casas publicadoras, tanto do Belém quanto também de Madureira, são 2 excelentes editoras, e você pode comprar, você pode adquirir muito material bom para o seu conhecimento. Então veja, não é por acaso que ao longo da história a igreja sempre viu a sabedoria descrita aqui como um tipo de Cristo. Tá bem? Por isso, muitas vezes nós vamos ouvir e ler ela sendo representada como uma pessoa, Ponto de número 2, o privilégio que traz a sabedoria, a beleza do saber. O provérbio mostra a natureza divina da sabedoria e quanto torna-se um privilégio adquirido. Irmão, ser sábio, veja, não é ser soberbo, não é ser você tentar se impor sobre os outros. A sabedoria, pelo contrário, ela deve tornar-nos tanto quanto mais simples, mais humildes. A sabedoria, ela nunca traz um sentido de soberba para a vida daquele que adquire, mas ele vai se tornando cada vez mais humilde, mais serviçal, mais ajudador, mais auxiliador naquilo que a igreja está fazendo nos nossos dias. Nós vemos que pessoas são jactanciosas de uma sabedoria até que nem podemos chamar de sabedoria, né? Não passa de
de representação de palavras difíceis que nem ele mesmo sabe o sentido. Nem ele mesmo sabe o sentido. Isso não é sabedoria, tá bom? A sabedoria faz com que nós nos tornemos mais simples, mais humildes e, consequentemente, nós nos faremos também mais claros àqueles que nos ouvem, tá bom? Então, por isso, ela é o quê? Um privilégio ser sábio. Não é um ponto, assim como alguns que são portadores de dons que o Senhor lhes concedeu, e eles pensam que com isso se tornam melhores, mais espirituais ou mais importantes do que os outros membros da igreja que não os têm. Também assim também é o sábio. O sábio ele não pode se tornar uma pessoa soberba, porque este privilégio nos é dado para que nós auxiliemos a igreja, para que nós conduzamos aqueles que nos ouvem, para que nós levemos aqueles que nos ouvem para o caminho da sabedoria também e do conhecimento das Sagradas Escrituras. A espécie humana é a única da criação que tem a capacidade de saber ou de conhecer. Somente a nós é dado o dom de discernir. Os animais são chamados irracionais. A única animal chamado de racional é o homem. Porém, isto também não é só um privilégio. Não é só um privilégio. Porque nós somos a coroa da criação, temos o dom de discernir, temos o dom de julgar, temos o dom de pensar, de ponderar, de tirar conclusões. Porém, olha, veja, também nos é esse privilégio e também nos traz a responsabilidade de saber. Veja, o Senhor não nos deu a consciência, não nos deu a razão somente para nos dotar de algo que nos separe dos minérios, dos vegetais, dos animais selváticos, dos animais domésticos. Não, e também temos a responsabilidade. Se nós temos esta capacidade de pensar, de raciocinar, nós temos a responsabilidade de buscar o conhecimento também. Tá bom? Não de tirarmos conclusões da nossa própria mente, porém, nos é dado este dom e também a responsabilidade de buscar a sabedoria, tá bom? Sendo nós assim, alguns até erram, porque não se esforçam em conhecer. É por isso que Oséias ele chama a atenção que o povo é destruído por falta de conhecimento, e mais adiante ele vai nos conclamar a buscar e continuar a conhecer e continuar conhecendo ao Senhor, buscando esta sabedoria, conhecer a Deus, porque nos será cobrada este privilégio. Mas eu não sabia. Puxa, mas por que você não procurou? Por que você não leu? Por que você não buscou adquirir? Por que você não buscou o saber? Veja, é um privilégio e é uma responsabilidade a beleza de saber. 2, a beleza de aplicar. A beleza de saber, agora de aplicar a sabedoria à realidade. Quer dizer, ao padrão, ao momento que nós estamos dizendo. É colocar em prática a sabedoria. Não adianta adquirir e não praticar. Seremos todos. Seremos meramente conhecedores e não praticantes. É o que Tiago nos chama a atenção para nós não o sermos. Para não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes. Então, a beleza também de aplicar a sabedoria. A sabedoria não é só conhecimento, ela tem a ver com a aplicação de uma compreensão à situação concreta. Qual é a situação concreta? É o nosso dia a dia, é o nosso viver diário, é a nossa convivência com os nossos semelhantes, é as nossas convivências nos ambientes que nós estamos, seja ele educativo, profissional, familiar, social. Nós precisamos aplicar a sabedoria para termos uma compreensão do que? Uma situação concreta. A sabedoria vai nos ensinar a nós nos comportarmos. A nós nos comportarmos. Por quê? Através da sabedoria nós vamos aplicar esta beleza, este privilégio ao dia a dia. E nós poderemos ter
situações vitoriosas, quando nós aplicamos, ou todas as situações em que nós aplicamos a verdadeira sabedoria no nosso dia a dia, na situação concreta, o que nós vamos ter? Nós vamos ter vitória. Nós vamos ter vitória, as pessoas que andam ao nosso redor aprenderão a ter também o conhecimento. Veja, porém aqui ele nos traz que não é só conhecimento. E é exatamente o que o Senhor Jesus ensinou. O maior sábio por excelência a respeito de ouvir, compreender e aplicar. Esta também é uma das regras da pregação, da homilética, quando a pregação é expositiva. Então eu vou ler, compreender e aplicar. Aqui no caso eu vou ouvir, compreender e aplicar. Ouvir quem? A sabedoria. Eu vou ouvir a sabedoria. Eu vou ouvir Cristo, eu vou ouvir Deus, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou ouvir o que as Escrituras me dizem, vou compreender e vou aplicar. Aplicar é colocar no meu dia a dia, vou praticar no meu dia a dia. Minha vida será baseada na sabedoria que eu ouvi e compreendi. E eu vou aplicá-la no meu dia a dia. E isso vai me fazer uma pessoa não somente sábia, mas também agradável no meio dos meus semelhantes. No meio dos meus semelhantes. Assim sendo, o valor da sabedoria se encontra em sua aplicação para solucionar ou prevenir que é uma situação concreta, de uma situação concreta na vida. O que é isso? Quando a situação se apresentar, se eu for sábio, se eu tiver essa sabedoria, veja bem, eu vou solucionar a questão. Tá bem? E às vezes existem situações em que precisa de um destaque maior da sabedoria. É só olhar os momentos do rei Salomão. Você vai ver que algumas situações lhe eram impostas quase que para provocar a sua sabedoria, para provar. Eram coisas que tipo pegadinhas, mas ele em todas elas conseguiu sair muito bem. Quando olhamos para a vida de Cristo também aqui nos 33 anos que ele esteve conosco, obviamente nós vamos ter o seu ministério quando ele alcança os 30 anos de vida, nós vamos ver também que muitas situações ele vai tratar com sabedoria. Alguém chegou com ele com uma moeda, já citei esse exemplo em outras áreas, e ele pergunta de quem é a face, de quem a face está gravada na moeda, é de fulano de tal. Então dai a César o que é de César, não tem nada no rosto dele, aí é. Só que que é a Deus, você dá a Deus. Veja que ele acerta duas áreas como a sua resposta. Tá bem? Ele não provoca nem a ira do governante e ainda lembra aos judeus que ele tem um Deus que lhes deve, Yahvé, prestar contas a ele. Então ele lembra os dois vezes. Vocês estão pagando impostos? Parabéns, tem que fazer isso mesmo. Mas não se esqueçam do que vocês têm que fazer para Deus. Não se esqueçam do que vocês têm que fazer para Deus. Então a beleza de aplicar a sabedoria é isso. É que haverão situações em que a Bíblia também nos diz que as respostas diz que nem não se havia ouvido e visto uma sabedoria como esta, uma inteligência, um entendimento. Cristo, com 12 anos de idade, ele está ensinando no templo, ensinando a quem? Aos doutores, aos fariseus, a classe, vamos dizer, a classe dominante do povo de Israel. E ele estava ali dentro, com 12 anos, porque a sabedoria estava com ele. Ele estava aplicando a sabedoria ao dia a dia. E isso vai trazer beleza às situações que nos confrontarão. Ponto de número 3, a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Então vamos lá, que nós vamos falar sobre isso aqui. Além de conhecer e aplicar a sabedoria, um dos grandes privilégios que ela nos proporciona é a consciência a respeito do propósito das coisas. O que é se conscientizar? Sabe? Você tem que, como eu poderia usar a sabedoria, vou buscar em Deus essa sabedoria para nós explicarmos essa situação. Nós temos em mente, ter inculcado, gravado de forma indelével, a consciência
ela vai nos trazer o quê? O propósito da vida. E é interessante quando nós estamos cônscios daquilo que devemos não somente ter, mas ser e fazer. Isto é ter consciência. É você estar ligado, é você estar pronto para responder às situações. Porque você tem consciência do propósito das coisas. E quando nós temos esta inteligência, nós alcançamos esta inteligência, esta compreensão, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir ter consciência, o real sentido das coisas a respeito, ou o propósito a respeito das coisas. Tá bem? E quando eu tenho esta consciência, eu sei tratá-las, cada qual com a sua maneira, cada qual, seja humana, seja social, seja familiar, ou qualquer coisa, qualquer situação que venha até mim, eu vou estar consciente de como eu devo tratar. E isso é interessante, porque nós precisamos também ter esta consciência na nossa vida religiosa. Tá bem? Cada um de nós temos um propósito. E quando eu estou consciente do meu propósito, eu também tenho consciência do propósito do meu irmão. E, obviamente, eu vou saber tratá-lo segundo o que Deus projetou para a vida daquele irmão. Eu tive uma experiência também em que eu queria que as pessoas, eu era um líder numa determinada base, e eu queria que as pessoas conseguissem fazer as coisas da maneira que eu fazia. Mas o interessante é que numa madrugada eu fui orar a Deus e o Senhor disse assim: você, eu fiz de um jeito, você tem uma têmpera, eles têm outra. Então veja, o que é para você não é para eles, o que é para eles não é para você. E eu compreendi que cada um de nós temos uma têmpera, cada um de nós fomos forjados de uma forma. Então, alguns resistem mais atritos, outros a menos, outros não conseguem muito pouco atrito. Então, nós precisamos ter consciência. Quando nós temos consciência do propósito das coisas, nós temos também a consciência do propósito nos seres humanos. Nós vamos saber tratá-los aplicando a sabedoria, a beleza da sabedoria e também a beleza do saber. Tanto em tê-lo como em aplicá-lo. Eu não vou aplicar somente na minha vida, eu vou aplicar na vida de todos os que estão ao meu redor. Mas isso eu terei que ter consciência a respeito do propósito das coisas. Tá bem? Eu vou tirar coisas aqui e vou colocar também como de seres humanos. Eu preciso, enquanto líder, saber, principalmente nós professores de escola bíblica dominical, nós temos vários tipos de culturas, das mais variadas idades, dos mais variados temperamentos, dos mais variados. São pessoas totalmente diferentes e nós devemos tratá-las, todas elas, conforme as suas características, o propósito que Deus tem preparado para elas. Então, alguns dos propósitos são mais altos, outros um propósito, outro propósito, e eu preciso saber, eu preciso conhecer a minha classe para quê? Para que eu não exija igualmente de todos, sendo que alguns não vão suportar isto. É saber o valor, estar consciente, como ele diz aqui, a respeito do propósito das coisas. E um dos propósitos das coisas é a nossa vida com relação àqueles que estão subordinados ou subordinados a nós. Tá bem? Terceiro e último, conscientizando-se do sentido da vida, é sábio compreender o sentido da vida. Quem acha sabedoria, acha o sentido da vida, seu propósito a ser desenvolvido no mundo. Este seu propósito, nós podemos falar tanto do coletivo, quanto podemos falar também do pessoal, tá bem? Do individual. Quando nós conhecemos, quando nós achamos a sabedoria, obviamente ele diz aqui que nós vamos compreender, achamos o sentido, achamos o propósito a ser desenvolvido. Que é o propósito? É o porquê eu estou aqui, é o porquê eu faço determinada coisa, é o porquê eu estou aplicando, em que eu vou aplicar a sabedoria. Eu vou ter consciência do propósito das coisas. E o interessante é que nós precisamos achar o sentido da vida.
Ora, enquanto nós não acharmos o sentido da vida, qual a direção que eu vou percorrer, obviamente eu não terei um propósito, eu só vou ter um planejamento a partir do momento em que eu tiver um propósito ou um sentido da vida. E este sentido eu só vou adquiri-lo quando também eu encontrar a sabedoria. Aí sim eu vou entender os propósitos das coisas aqui na Terra. Depois ele diz também, então a primeira parte nós estamos falando do sentido da vida. Jesus Cristo, ele coloca, é o sentido da vida do cristão. Sim, ele é o centro de tudo, de onde tudo é ordenado, quer dizer, tudo parte de Cristo. Também tudo foi por ele, para ele, com ele. Então, nós temos que ter uma vida cristocêntrica. Por quê? Porque o Cristo é o centro de todas as coisas. Parte dele todas as coisas. É o sentido da vida que parte de Cristo na nossa vida. E quando nós aprendemos com Cristo, nós vamos entender que ele é o centro de tudo, de onde tudo é ordenado, de onde tudo é produzido. Produzido não vai ficar legal. De onde tudo parte, tá bom? De onde tudo sai, o sentido da vida parte de Cristo. Ele é projetado por Cristo, ele é trazido a nós por Cristo, ele é ensinado a nós por Cristo. Então, Cristo é o centro de todo o saber, tá? Onde tudo é ordenado. Então, é o sentido. De tudo encontra-se sentido, ou encontra-se o sentido em Cristo Jesus. E é a partir de Jesus que a nossa vocação, família e ministério fazem todo sentido. Tá vendo? Quando nós nos encontramos com Cristo verdadeiramente, nós vamos entender tudo isso. Tá bem? No âmbito familiar, no âmbito ministerial e também no âmbito vocacional, que nós vamos tratar agora a vocação na vida. E a vocação é aquilo para que eu tenho aptidão. Existe a vocação natural e inerente ao homem, né? Suas vocações, cada um é vocacionado para algo, e existe a vocação vinda da parte de Deus. Tá bem? E nos é posto aqui vários exemplos, principalmente no Antigo Testamento. Nós vamos ver na parte motivacional, nós vamos ver que o Senhor, ele vai dar a sabedoria, o entendimento. Veja, esta sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor nosso Deus, que vem de Deus. Por quê? Porque essa nos fará produzir, ou trabalhar, ou cooperar em algo que nós tínhamos um determinado conhecimento, mas nos será dado um conhecimento um pouco mais amplo, um pouco mais extenso para que realizemos determinadas coisas. Então vejam bem, descobrir a nossa vocação tem a ver com o conhecimento pessoal a respeito das habilidades naturais. Veja, habilidades naturais. Senso de autorrealização no que faz, e principalmente para os cristãos, o que Deus quer soberanamente que façamos. Então está aqui a nossa vocação. Também descobrir tem a ver com o nosso conhecimento pessoal, as nossas habilidades. Porém, na vida do cristão há um destaque um pouco maior nessa questão de vocação ou vocacional. É fazermos o que Deus, sabermos ou conhecermos o que Deus quer na sua soberania que nós façamos. Tá bem? E para esta sabedoria também, esta vocação, é preciso humildade. Humildade para nós termos o sentido. O apóstolo Paulo é citado na lição, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que Paulo ele vai citar que se prego não tenho do que me vangloriar, porque a mim é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então vejam bem, a partir do momento em que nós encontramos a nossa vocação, nós também precisamos, como cristãos, nós precisamos saber que esta vontade, a nossa vocação, é também cumprir a vontade soberana de Deus. Não é uma imposição, veja, não é uma obrigação, humana, mas é uma imposição de Deus para cada um de nós. Uma imposição, veja o entendimento de Paulo, eu não tenho de que me vangloriar,
e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por quê? O Senhor me deu esta obrigação. Então, a vocação para o cristão, nessa questão vocacional, de você conhecer os seus dons, ou as suas habilidades naturais, tem a ver também com as nossas habilidades espirituais, é o que nós veremos no último ponto, no subtópico de número 3. Então, veja, nós precisamos saber, compreender o sentido da vida, qual o propósito da vida, nós precisamos conhecer a vocação na vida, a vocação na nossa vida, em todos os sentidos. Ele falou de família, fala de ministério, faz todo sentido quando nós encontramos esta vocação. Porém, para os cristãos, nós temos esta questão de sabermos qual é a vontade soberana de Deus na nossa vida, para que nós a cumpramos, para que façamos aquilo que Deus quer de nós. Então, esta vocação, ela também é um ato divino na vida do cristão. Um ato divino que faz o ser humano entender, como Paulo entendeu esta imposição, como diz o escritor aqui, esta é a grande diferença da descoberta vocacional de um cristão, pois trata-se de um senso de dever imposto diretamente do lado. Tá bem? Então, na nossa vida, o destaque é maior quanto à vocação. E o terceiro, nós vamos falar da motivação, que está no subtópico 3, o Espírito Santo gerando motivação. E eu coloquei aqui 2 pontos dentro, todo o tópico é interessante, mas eu separei para a nossa explanação 2 pontos. O primeiro está escrito assim: nós somos os instrumentos pelos quais a sabedoria fluirá no poder do Espírito Santo para produzir algo que glorifique a Deus e que supra uma necessidade do próximo. Então veja que a nossa motivação quanto à sabedoria, ela não pode ser egoísta e ela não pode ser também voltada única e exclusivamente para o bem daqueles que nos são mais queridos ou da nossa família. Vamos limitar a isto para termos uma ideia daquilo que nós estamos falando. Veja, porém aqui a motivação tem que ser glorificar a Deus e também suprir a necessidade do próximo. Essa deve ser a nossa motivação. É amar a Deus. Veja, a minha motivação deve ser o meu amor a Deus e também o meu amor ao semelhante. Porque a minha motivação será agradar a Deus e auxiliar o meu próximo nas suas necessidades. Tá bem? Então, essa motivação ela é gerada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Bom, e para isso nós precisamos, veja, ele citou aqui alguns trabalhadores das peças do templo móvel, né? Bezaleel, depois há citações também no Novo Testamento, no livro de Atos, mais propriamente dito, incumbidos a uma tarefa transcultural no sentido de proclamar o Evangelho. Então, esta motivação ela só pode ser gerada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque quando ela é gerada por Deus, as nossas motivações ou nossa motivação não será egoísta, pelo contrário, será totalmente altruísta, mas também não pode ser também um altruísmo promocional, como se nós fôssemos desses que nós vemos de quando em vez, né, realizando atos de bondade, abraços fraternais, porém, depois, uma boa parcela do tempo nós não os veremos mais. Né? Depois eles voltam. Então, vejam bem, quando essa motivação ela é egoísta, ela não gera algum suprimento para a necessidade do nosso próximo e nem agrada a Deus. Então, esta sabedoria deve ser motivada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a partir deste momento nós teremos a consciência de que fomos chamados, que o sentido da vida gira em torno de agradar a Deus e auxiliar o nosso próximo, que é onde ele esteja. E por último, nenhum dom ou vocação pode ser desassociado da virtude maior, o amor. Acabei de falar sobre isso e está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Tá
tá bom? Não pode estar desassociado, desligado, divorciado. Minha vocação não pode estar divorciada do dom supremo que é o amor, da virtude maior que é o amor. Porque quando eu vou agir por amor, a minha motivação, como eu já disse, vou repetir, não será uma motivação promocional, não será uma motivação egoísta, será uma motivação altruísta ao ponto de eu copiar Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria que estava, que diz que é o tipo, a missão nos traz como tipo de Cristo. Ele vai me levar a fazer, a trabalhar, a pensar, a agir, não somente por mim ou por aqueles, ou vamos colocar a mais próximos, os meus familiares. Não, esta abrangência será muito maior porque o meu próximo pode estar bem distante de mim, em outras áreas, e eu posso ajudá-lo de forma a ele desenvolver o seu ministério lá onde ele está, passar pelas dificuldades lá onde ele está, auxiliando, não somente com as minhas orações, mas ajudando ele também com alguma finança para que ele possa se manter e instaurar. Eu estou falando de missionários. Então, veja bem, conscientizando do sentido da vida, sabedoria, compreendermos o sentido da vida. 2, a vocação da vida, nós precisamos descobrir qual é a nossa vocação, para o que nós fomos chamados, por que estamos aqui também, e também porque, e também, no último tópico 3, o Espírito Santo gerando a motivação. A motivação não pode ser a minha promoção, não pode estar pensando numa promoção ou ser visto pelos homens. Não, eu tenho que primeiro, a minha motivação deve agradar a Deus e suprir a necessidade do próximo. E a minha motivação também não pode estar divorciada, desassociada, desligada da virtude maior que é o amor. Quando eu vou aplicar o amor à sabedoria, eu terei frutos muito maiores e melhores daquilo que eu estou produzindo ou realizando. Então, nós vimos aqui a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Amém? Que Deus nos abençoe e, se o Senhor nos permitir, na próxima aula estaremos falando da lição de número 7, das lições bíblicas jovens, CPAD, no 4º trimestre. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.